Entendendo o orçamento e as finanças públicas. Olá! Você já se perguntou como o governo decide onde gastar dinheiro para construir escolas, cuidar da saúde ou manter as ruas em bom estado? Isso é feito através do orçamento público. Ele é como uma lista gigante que mostra quanto dinheiro o governo tem e como vai usar esse dinheiro para ajudar a sociedade. Mas não é só gastar. O orçamento precisa ser planejado, executado e controlado para garantir que os recursos sejam usados de forma eficiente e transparente. O orçamento público segue um ciclo chamado ciclo orçamentário, que envolve 3 leis principais. Vamos entender cada uma delas. O Plano Plurianual, PPA, é como um plano de longo prazo, geralmente para 4 anos. Ele define as metas e prioridades do governo. Por exemplo, pode estabelecer a meta de construir 100 escolas em áreas rurais ao longo desses 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é como um guia anual que diz onde o dinheiro deve ser priorizado no próximo ano. Por exemplo, ela pode determinar que 30% dos recursos sejam destinados à saúde e educação. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é o detalhamento final. Ela mostra exatamente quanto dinheiro será arrecadado e como será gasto no ano corrente. É como o orçamento mensal da sua casa, mas para o governo inteiro. Testando seu conhecimento, você sabe qual é a diferença entre o PPA e a LOA? Bem, o PPA é um plano de médio prazo, 4 anos, enquanto a LOA é um plano anual detalhado. Para entender melhor o orçamento, precisamos falar sobre receitas e despesas. São as 2 partes mais importantes do dinheiro público. Primeiro temos as receitas públicas. As receitas são os recursos que o governo arrecada. Podem ser classificadas em 2 tipos. Receitas correntes, que é o dinheiro regular, como impostos, exemplo, ICMS. E as receitas de capital, que é o dinheiro de venda de bens, empréstimos ou transferências especiais. Depois, temos as despesas públicas, que são os gastos do governo, e que também podem ser classificadas em 2 tipos. Despesas correntes, gastos diários, como salários de servidores e materiais de escritório. Despesas de capital, investimentos grandes, como construção de escolas e estradas. Um exemplo prático: se uma prefeitura recebe R$ 5 milhões em impostos e gasta R$ 4,5 milhões com salários e materiais, como classificaríamos essas operações? Bem, os R$ 5 milhões são receitas correntes, impostos, e os R$ 4,5 milhões são as despesas correntes, salários e materiais, ponto. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, é uma regra super importante que ajuda o governo a gastar dinheiro de forma responsável. Ela impõe limites para evitar que o governo gaste mais do que pode. São os limites de gastos. Por exemplo, os estados e municípios não podem gastar mais de 60% da sua receita com salários de servidores. Se ultrapassarem esse limite, precisam tomar medidas para reduzir os gastos. Quanto às metas fiscais, a LRF também exige que o governo defina metas fiscais, como reduzir a dívida pública ou aumentar a arrecadação. Quanto à transparência, a LRF obriga o governo a publicar relatórios detalhados, como o Relatório de Gestão Fiscal, RGF, para que a população possa acompanhar como o dinheiro está sendo usado. Outro exemplo. O que fazer se um estado ultrapassar o limite de gastos com o pessoal? Primeiro, deve-se suspender as contratações temporárias. Depois, reduzir as horas extras e gratificações. Então, realizar auditorias para identificar ineficiências. E por fim, publicar relatórios detalhando as ações corretivas. Concluindo, o orçamento público e a gestão fiscal são ferramentas essenciais para garantir que o governo use os recursos de forma eficiente, transparente e responsável. O ciclo orçamentário, PPA, LDO e LOA, orienta o planejamento e a execução das políticas públicas. A classificação das receitas e despesas permite um controle detalhado, enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal garante transparência e equilíbrio nas contas públicas. Quando o governo cuida bem do orçamento, ele consegue investir mais em coisas importantes, como escolas, hospitais e estradas, melhorando a vida de todos nós. No próximo vídeo, falaremos sobre as licitações e contratos administrativos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário abaixo.